Fala, galera do Mac... O Rafa tava falando antes, a primeira vez que você entra no StreamYard sem você ser o host da chamada, Estou sem controle. O meu único controle aqui é sair do estúdio. Se eu for agredido, eu saio daqui. É que nem presidente dos Estados Unidos, né? Quando sai, imagina. O cara tem lá o acesso a código, acabar com o mundo, de repente o cara vira um comum. Não tem mais os códigos nucleares. Não tem mais nada. Mas anda a vida inteira acompanhado, quer dizer, quando fazem o trabalho direito, acompanhado do povo, protegendo, etc, etc. Só que você tem poucos seguranças, né? Exato. Mas eu tava falando... Eu mandei até pro Rambo hoje mais cedo alguns dos posts mais velhinhos lá do Mac Magazine. É muito engraçado, por exemplo, o post de vocês de anúncio do iPhone. São 2 parágrafos com um título que só tem a referência lá da frase do Galileu que a Terra gira. Não, isso aí foi um colaborador nosso que eu tava na faculdade, sei lá o que eu tava fazendo. Alguém foi lá e postou, não tinha... Alguns especiais que saem aí de vez em quando, a gente vai catar post antigo para fazer link, para fazer referência. Tipo, lançamento do iPhone 3G, aí você vai ver, é isso. Tipo, às vezes você nem acha o post, você fala, caramba, cadê o post de lançamento? É óbvio que tem alguma coisa falando. A partir de 2008, começa a achar as principais coisas. Foi meados de 2008 que eu virei a chave do site, sabe? Me formei, falei, aí saí da agência que eu trabalhava. Mas a gente não tá gravando ainda ou já começou? Já tá. Já tá rolando já? Não tem gravando e não gravando, é lado B. Bem-vindo ao lado B. Eu pensei que fosse começar lá e tal. Eu achei que era bastidores aqui. Não, mas aí é que tá, o episódio inteiro é bastidores. Tá certo. É bom. Agora, 2008, então o iPhone teve relação com isso ou foi só coincidência? Não, foi timing de vida mesmo, cara. O site eu criei em abril de 2002, né? Molequinho, né? Nossa. Hobby, outra época... Rafael foi o cara que inventou o podcast no Brasil, cara, que a gente não sabe. Eu tive um podcast em 2006, cara. Era primórdios mesmo. Mas era só eu, era monólogo, porque não tinha conexão, nem StreamYards, nem nada pra fazer podcasts colaborativos, né? Mas o site eu criei em 2002, foi até 2004... Não, 2004 ele ficou no ar. Eu passei um ano na Nova Zelândia, mas era super hobby, era um outro esquema nessa época. E voltei em 2006 para valer com o podcast, que depois virou de novo blog, que ainda era brincadeira. Só que nessa época eu estava na faculdade, então eu estagiei em 3 agências. A última agência queria me contratar, era uma big agência em Salvador de propaganda. E aí, eu tava faculdade a manhã inteira, agência a tarde inteira, e nos momentos entre coisas e noite, o site estava crescendo, sabe? E aí eu falei, eu vou me formar da faculdade. Vou ter a manhã inteira. Se eu sair da agência e eu tiver a tarde inteira, o quanto que eu vou conseguir me dedicar e fazer esse negócio decolar? E aí foi em meados de 2008. Aí eu neguei o convite lá para ser contratado pela agência, me formei e passei a me dedicar full time ao site. E aí a coisa começou a ficar mais séria, meados de 2008. O mais antigo que eu achei foi no Web Archive, maio de 2002. Posts e bem cara de 2002 mesmo. Aí o Web Archive foi abril de 2002 que a gente iniciou, mas o site atual, no banco de dados, você vai achar agora, é de junho de 2006, se eu não me engano. Perdeu, né? Antes era outro sistema, não era o WordPress. Era outro sisteminha que eu usava. Chamava B2, cara. Eu cacei aqui. Era isso. Você me rendia ao WordPress. É uns posts tipo, gente, eu tô saindo de férias, tá tô indo pra São Paulo ficar uns dias. Se der tempo eu posto. Exato, Era nesse nível. Era blog mesmo, né? O site ele foi uma evolução de um blog pessoal meu. Era o Macfish X World, sei lá como é que eu chamava. Depois do Rafael's Homepage, que aí isso era 12 anos de idade. Mas era um blog pessoal meu, que aí eu me juntei com um outro cara que ficou menos de um mês no site comigo, que fundou o site comigo, na verdade, mas ele não ficou, acho que nem um mês, foram 2 semanas e ele teve coisas pessoais. Aliás, ele é o Ron Wayne, né, da época. Tipo o Ron Wayne. Eu não fundei o site sozinho. E aí
Foi um caminho, assim, tipo, eu ainda estava naquela pegada de blog pessoal, esqueci que não era mais um blog pessoal. Aí tem essas coisas aí que você falou. Mas isso é uma coisa que acho que todo site mais antigão, assim, bem de tecnologia, aconteceu isso e pronto, não tinha aquele lance, né? Precisa de 6, 7 parágrafos com contexto do que é, porque tem isso também, pode acontecer, né? Teve cobertura de evento que eu vi, gente, tá aqui 6 bullet points do que foi anunciado no evento e pronto, né? Não tinha toda aquela produção, né? Muito engraçado, mas era como todo mundo fazia, né? Não é que era mal feito pra época, a época era assim, né? Muito diferente. E também tinha muito lance que assim, de tipo, vou postar aqui meus comentários sobre o acontecido, e não o acontecido em si, né? O blog era muito isso, era tipo, tem comentários no blog? Não, o blog é uma seção de comentários do autor ou dos autores, então você não tinha hard news. Até hoje tem gente que cobra, exige uma imparcialidade do Mac Magazine que nunca foi o propósito do site, sabe? Sim. Ele surgiu como um blog colaborativo, sempre tinha pessoas, você vê, esse post do lançamento do iPhone não fui eu que escrevi, era um ex-colaborador nosso, era sempre formado por várias pessoas e com foco em opinião, sabe? De vez em quando a coisa começou a evoluir, a gente às vezes falhava nisso e dava uma notícia fria, neutra. Mas nunca foi o propósito, sabe? O propósito foi sempre dar a notícia com um pingo de humor, um pingo de opinião, referenciando outras notícias ou concorrentes, fazendo brincadeiras, trazendo para o lado pessoal. Claro que é difícil de você manter isso com o crescimento do negócio, com tanta gente na equipe, mas a gente até hoje promove muito isso, sabe? Marcos que o diga, né? Tá aí como colunista nosso e isso faz parte do DNA do site, sabe? Se fosse para eu escolher, eu não faria hard news neutra, até porque isso não existe, né? Vamos convir aqui que não existe imparcialidade, mas eu entendo que existam veículos que queiram ser imparciais, né? Que tenham isso... que pelo menos digam que é isso, né? Eu entendo. A gente, pelo menos, eu digo... Não, a nossa proposta é ser o oposto disso. Tem opinião. É que, sei lá, né, cara? Tem gente que já vai pra uma agenda oculta de manipulação, aí esquece. A galera que, independente do que você escreva, já vai sair pra esse lado assim, né? Mas ter opinião não quer dizer que imparcialidade esteja errado ou que seja condenável, nada assim, né? Mesmo porque, se quiser ver o negócio imparcial, sei lá, pergunta pro ChatGPT o que aconteceu, né? Tipo, um ser humano ali, tem que ter um pouco de humanidade junto ali, né? Não, tem gente que confunde imparcialidade com falta de seriedade, de bom senso, de comprometimento, de uma análise crítica. Tem gente que acha, vocês não são imparciais, vocês são fanboys e defendem a Apple a todo custo. Sendo que a Apple odeia a gente do tanto que a gente bate na Apple. Mas as pessoas confundem muito isso, sabe? Inclusive, para você fazer um review, uma análise de alguma coisa, você necessariamente precisa ser parcial. Exatamente. O seu review não foi imparcial. Amigo, exatamente, o objetivo é atingido. Isso é um review, parabéns. É um review, né? Eu vejo muito no Brasil, especialmente isso, porque eu acompanho muito discussões online, tanto BR quanto de fora. E no Brasil eu vejo muito é uma acusação que as pessoas fazem. Você não é imparcial. E geralmente a pessoa discorda do que algum ponto que você colocou ali, e ela não tem nenhum argumento pra rebater, então ela só te acusa de não ser imparcial. Não sei se isso é culpa da Globo ou o que é aquela treta da Globo. Não, e a acusação só vem quando a opinião não é correspondente à dela. Porque se for, você foi super imparcial, meu amigo. Sua opinião tá bem aliada com a minha. Continue assim. Aí assim. tudo bem. Teve uma coisa que eu acho que o Edu quer puxar um pouquinho também sobre aqueles primórdios, que era que a própria conexão, as possibilidades na web em 2002, ou em 2006, 2008, sei lá, eram bem diferentes, né? Você fala assim, o post de 2000 e bolinha só tinha 2 parágrafos e 6 bullet points e tal. Assim, não dava para fazer o que a gente faz hoje, né? Que é com tanta... não só informação em texto, mas vídeo, fotos em alta resolução e tudo. Então, era literalmente um blog mesmo ali, que você botava meia dúzia de linhas, né, para expressar o que você
achou de alguma coisa ou passar algum tipo de notícia que você achava que era importante passar, mas da forma mais simples possível, até para outra pessoa conseguir ter acesso àquela informação, né? Porque não era fácil, né? A gente se conectava, não em 2006, em 2008, 2010, mas lá no comecinho a gente se conectava, né, mal e porcamente, de preferência na madrugada para economizar, né, um dinheirinho e tudo. Então era mais complicado. Hoje em dia, obviamente, fazer isso aqui que a gente está fazendo era impensável, né? Transmitir vídeo e tudo, e voz tudo ao mesmo tempo, em Full HD, 4K, realmente mudou muito. Hoje em dia, cada post tem uma imagem já, né? Tipo, de destaque, mais trocentas imagens. Eu lembro que tinha site naquela época, um pouco depois que você acessava, que o site tinha um aviso, assim, esse site tem muitas imagens, cuidado, né? Ou, sei lá, sites de fotografia e tal, botavam um alerta, antes de entrar nesse link aqui, cuidado, tem muitas imagens. Quem mantém o estilo clássico é o Gruber, né? É um peixinho fora d'água, né, o site dele. Inclusive, eu acho que até hoje o site dele é numa plataforma chamada Movable Type, que não sei se ainda é mantida, mas o site está lá funcionando. Quase certeza que ele mantém até hoje dessa forma. Quando ele quer botar uma foto, ele bota um link, né? Que aí você acessa meio que externo ao ambiente dele ali. Tipo, é bem doido mesmo. Ele vai contra todas as regras de boas práticas para você ter sucesso em plataforma. Você escuta o podcast dele, ele não lembra quem são os patrocinadores do episódio. Esse último, que foi com a entrevista de Las Vegas, é um chiado, assim, zero, o lado dele só, curiosíssimo, é um tratamento. E dá certo, né? O cara tem o blog dele que tem aquele quadradinho minúsculo de anúncio, e aí isso tem os anúncios de RSS, um público... Tudo bem que, né? Ele não ia querer ser um portalzão assim, mas é isso, é um site que não tem links relacionados, leia isso também. É comentário, só ele, né, cara? Então, né? Você vê lá uma semaninha de anúncio, se é que ele vende pelo preço de tabela, é uns $7.500 hoje em dia, se eu não me engano, a última vez que eu olhei. Pô, ele normalmente tá cheio. Se ele não vende... 10.750. 10? Vamos supor que ele ainda fecha 7.500 cada um aí com descontinho. Porra, é $30 mil por mês. É coisa de tradição, né? Tipo, ele é aquele, sei lá, aquela padaria da esquina que existe há 30 anos e o cara atende todo mundo mal, né? Mas a galera continua indo porque o pão é muito bom. É tipo isso, né? O blog é bom, o conteúdo é interessante, ele é uma pessoa relevante, então... Tipo, whatever o que ele faz com patrocínio, com o formato do site e tal, a galera aguenta porque vale a pena, né? Tem um trade-off ali. E eu achei aqui, ele fala, o site ainda é feito, acredite ou não, ele diz no texto, em Movable Type. Viu? Tá no Linode. Aí eu já usei Movable Type lá nos primórdios dos primórdios. Depois a gente migrou pro B2 e o WordPress é um fork do B2. Não sabia. Eu perguntei pro ChatGPT, não sei se é verdade, mas ele falou que o WordPress foi lançado em maio de 2003. Então foi depois de você começar o blog. Exato, né? Não, a gente começou com... Eu cheguei a usar Movable Type, não me lembro se foi no Mac Magazine, mas em algum blog meu eu usei Movable Type. Mas o Mac Magazine eu acho que já surgiu com B2, e o B2 não existe mais, mas o WordPress surgiu a partir dali. E o Edu, que eu não sei como é que ele entrou, ou quando, sei lá. Pra mim o Edu sempre esteve. Eu fui buscar o Edu numa praia, não, né? Tava surfando. Cara, eu era leitor do site, não sei quando que começou. Talvez, se eu tivesse que chutar aqui uma data, 2004, 2005, porque em 2000... Foi nesse período que eu comecei a ter contato com o Mac, numa agência, como o Rafa. Não era de publicidade, era agência de evento. E aí caiu no meu colo um iMac. Eu não lembro nem qual era, cara, na agência. Mas caiu um iMac e eu, cara, assim, lindão o computador, mas eu não consigo mexer direito e tal. E aí comecei a pesquisar, né, muito sobre como fazer algumas coisas. E aí eu acho que foi mais ou menos nessa época. Conheci o Mac Magazine, aí virei leitor, né, e tudo. E aí, em 2010, eu fui morar fora do Brasil, com a minha... Não, antes disso você já tinha entrado na equipe de colaborador, né? Que você já tinha se destacado lá no fórum, nos comentários e tal. Já tinha convidado eu comentava muito, eu era chato. Eu era um dos chatos aí que ficava comentando. Aí o Rafa era anônimo, não?
Não era. Não era Discuss, mas eu não lembro qual era a plataforma. Inclusive, a gente já mudou de plataforma de comentários algumas vezes, né, Rafa? Também lembro de perder alguns comentários numa migração dessa e tudo, mas enfim. Nessa época devia ser o Intense Debate, chamado. O WordPress ainda tem, né, esquema de comentários para, mas acho que ninguém usa mais isso, porque o nativo, nível você fala? Tem um nativozinho bem basicão. Só bot russo usa. Ele não... Só bot russo. Porque qualquer site minimamente decente vai usar um Discuss da vida, alguma coisa assim. A gente já usou do Facebook também, mas nessa época do Edu era Intense Debate. Era isso mesmo, eu lembro. E aí eu estava como colaborador do site, também trabalhando em agência, tudo. Aí larguei a agência para ir morar fora com a minha namorada, hoje esposa, em 2010. A gente foi morar na França, ficou lá por 3 anos. E aí, nesse período da França, eu trabalhei também em agência lá na França, fazendo algumas coisas e tudo. Mas casou, se vocês lembram, o Rafa falando que em 2008 ele abandonou a agência e tudo, começou a se dedicar muito ao site. Tudo. Em 2010 o site também estava crescendo. O Rafa precisava de mais ajuda, mais braço e tudo. E aí ele falou, cara, você tá aí na França, tipo, pingando, né? Vai para um lado, vai para o outro, não quer se juntar aqui, vamos fazer esse negócio junto. Tava desempregado, Eduardo. Eu lembro até hoje, eu tinha um contrato, CDD, que chama, contrato de duração determinada, para fazer um evento lá de 8 meses. E aí o convite do Rafa rolou já no final desse contrato. Eu falei, cara, tô acabando aqui esse evento, terminando, a gente vê o que dá. E aí isso foi não foi em 2010 isso, foi 2011, se eu não me engano, ou comecinho de 2012, não lembro. E aí, final de 2012, 2013, eu voltei pro Brasil. Aí eu falei, Rafa, vamos ver aqui como é que tá, porque na teoria voltaria para minha antiga agência e tudo. Mas aí a gente foi levando e estamos aí há sei lá quantos anos. Eu aturando essa pessoa aí, ela me aturando e tá tudo certo, né? Um casamento tão longo quanto o meu mesmo, porque começou mais ou menos no mesmo período, né? Então estamos juntos aí há 14 anos já. Nos falamos mais entre nós do que entre cada um de nós e as respectivas esposas. Tem vezes que... Porque quando eu viajo e fico longe da minha esposa, eu tô com esse cara, né? Tipo, tem isso. Quando eu viajo sem a família, é a trabalho. E a trabalho eu tô com ele. Então, literalmente falando o dia inteiro, todos os dias, inclusive nas férias. E é muito doido como a dinâmica de vocês funciona. E vocês, tanto, sei lá, quando vocês discordam no podcast, é igualzinho quando vocês discordam no privado, sei lá, no Slack aqui, sobre alguma coisa. Eu lembro que teve alguma coisa que eu falei sobre o Ming Chi Kuo. E o Rafa insistiu num ponto, o Edu insistiu no outro, ficou os dois brigando. Normalmente é assim. Estava resolvido, né? Mas a relação de vocês é confortável o suficiente para dar para fazer isso, ninguém fica de birrinha, magoado, não, e passa e vambora, né? Poucas vezes funciona de verdade, assim, esse desentendimento constante, mas saudável. Eu acho que tem por acaso, funciona bem, porque tem muitas vezes que a gente tá alinhado, e aí flui melhor, né? Mas se a gente sempre tivesse alinhado, significaria que a gente pensaria muito igual. E aí não é bom, 2 pessoas iguais, entre aspas. Uhum. Então, a gente tem um alinhamento geral, mas a gente diverge em algumas coisas. E, normalmente, eu sou um pouco mais incisivo, eu do cede, mas de vez em quando eu cedo também. Então, funciona legal dessa forma. Uhum. Acho que é a coisa mais saudável. Tem que se completar, né? Não dá pra ser... Se existisse uma tecnologia, vou criar um clone aqui do Rafa para fazer o dobro de coisas no dia, sabe? Eu acho que não funcionaria tão bem quanto uma pessoa diferente, sabe? Mas é difícil achar essa pessoa diferente que dá certo. A gente mesmo teve experiências... Já tivemos que experiências... não foram boas, né? Com outras pessoas e tudo. E se a gente pensa em fazer alguma coisa hoje assim fora ali do nosso negócio, a gente também pensa bastante, sabe? Fala, pô, será que vale a pena? Será que não vale? Vamos tentar nós dois mesmo isso aqui e se rolar a gente vê, porque a gente sabe que não é fácil construir uma relação dessa do zero com outra pessoa. Envolve tudo, né? Confiança, esse negócio de alinhamento que você já sabe o que o outro vai achar, então você já tem ali Você não vai do zero, né? Você já larga ali de alguns metros que faz bem em muitos casos. Então,
Hoje em dia já dá uma certa preguiça, assim, pensar em fazer outra coisa, assim, com outras pessoas, né? Começar um novo negócio, tudo. Mas tem um pouco de sorte e tem um pouco de estudo que o Rafa falou também, mas sem dúvida é um pouco de sorte para casar e funcionar, né? Uhum. Vocês têm ideia de quantas pessoas passaram já pelo Mac Magazine? Um chutão assim, pode ser na casa das dezenas. Eu mais chutaria ou menos. Acho que 50? uns 30. Chutamos errado. Chutamos errado não, chutamos longe, né, um do outro. Não tanto, né? Não tanto. Hoje a gente tem o quê? Umas 10 pessoas, assim, né? 15. Entre estagiário, editor, colaborador. Tem 15. Então deve ser mais de 30 nesses anos todos. Deve estar ali exatamente entre 30 e 50. E aí dessas ex-galeras tem gente que é ex-colaborador, mas continua ali por perto, sabe? Em contato constante. Tem gente que sumiu, que perdi contato. Tem gente que criou outros negócios. Mas toda essa galera teve papel importante, sabe? Você vê, essa pessoa que eu acho que escreveu esse post do iPhone nem tá mais na equipe. O post do primeiro iPhone e tal, mas faz parte, né? As pessoas mudam, tem outras prioridades, tem gente que se casa, vai trabalhar, a vida muda, vai morar em outro lugar e tal. Tem gente que acho que nem usa mais Apple, que já passou com a gente, sabe? Traiu o movimento. Assim, o esquisito é eu tá nessa há mais de 20 anos. Isso que é esquisito. Mas você entrou na hora muito... Na verdade, você entrou muito antes da hora certa e insistiu até fazer dar certo, né? Porque começar hoje, por exemplo, um negócio desse, primeiro que o investimento que você tem que fazer já é bem maior do que botar um WordPress ou um Movable Type no ar, a não ser que seja o Gruber, né? E a estrutura... Até para se diferenciar, né? Que você vai começar hoje e vai noticiar, não de um jeito ruim, mas as mesmas coisas que todo mundo vai noticiar. Aí você pode querer ter um ponto de vista, mas ainda assim é difícil estabelecer mesmo a voz, né? Então, eu acho difícil mesmo hoje nascer um negócio desse, cara. Acho que hoje em dia é muito mais fácil uma pessoa abrir uma conta no TikTok, no Instagram e tentar ser um jornalista, influencer, de tecnologia, é isso aí, sabe? Fazer isso que a gente ainda faz, acho que não sei se não tem mais espaço ou se é uma coisa muito trabalhosa mesmo e que envolve não só investimento financeiro, mas muito investimento de tempo, né? O Rafa dedica aí, eu não vou nem falar 8 horas porque não é, são 12, 14 horas por dia da vida há muitos anos, sabe? Do lado dele, as pessoas já assim, a família e amigos provavelmente já conhecem o Rafa desse jeito, sabe? Esse cara que trabalha muito tal e tal. Do meu lado, teve que rolar um aprendizado aqui do business, porque o business ele precisa de você o tempo todo, a todo momento, né? A gente brinca, eu e o Rafa, que a gente não tem feriado, a gente não tem fim de semana, a gente não tinha férias. Acho que a gente foi tirar férias pela primeira vez, não sei, alguns anos. Alguns anos atrás a gente sentou e falou, cara, vamos combinar aqui um pouquinho da gente ter uma vida? Vamos dividir aqui, ter férias e tudo e tal, porque hoje, no feriado, a equipe sai de folga e aí, né, nós dois temos que estar. A gente até puxa uma galera para fazer plantão com a gente tudo, mas a gente tem que estar. Final de semana, o site não pode parar. Tem que ter artigo saindo. Então, a gente está lá, né? Óbvio que a gente hoje em dia já tem corpo suficiente para deixar algumas coisas já planejadas e tudo, mas tem coisa que sai ali e que você precisa publicar na hora, então o Rafa vai ou eu vou, né? A gente tem vídeos que precisam ser feitos, podcasts que precisam ser gravados, então assim, a gente, do meu lado, teve que rolar um aprendizado assim de esposa, de filhos e tudo, de cara, essa vida aqui, é que nem o Rambo falou, aquela padaria ali precisa sair pão, cara, e o pão você tem que ir lá e botar o pão para fazer, sabe? Então e puxa muito isso da gente, né? Ainda mais hoje em dia, comparando com o passado, que quando o Rafa fez o site, obviamente que tinha todo esse trabalho, mas a Apple era outra, né? A Apple tinha Macintosh, basicamente, né? Hoje em dia a gente está falando de série de TV, sabe? A gente está falando de... A gente ficou anos aí, ainda faz muito isso, mas falando de aplicativos diversos que estavam sendo lançados e tudo, porque a Apple, né, inventou um novo mercado e tudo. Então,
a gente passou por muitas fases e hoje em dia a gente está acompanhando um transatlântico, né? Que toda hora vem uma coisa nova e toda hora você tem que abraçar essa coisa nova, porque se a gente fala da empresa, a gente não pode virar e falar, não, isso aqui eu não vou falar, né? De Vision Pro eu não vou falar, não. E de, sei lá, e de Apple Watch eu não vou falar só de iPhone, Não, então... Curiosamente, eu vi hoje um site de fofoca, de séries, de não sei o que, de mundo de entretenimento, publicando uma notícia que a gente publicou hoje também sobre a entrada de um ator no elenco de The Morning Show, lá do Apple TV+. Cara, a nossa cobertura do Apple TV Plus é completa, sabe? A gente fala de séries que estão em produção, de rumores, de elenco, de lançamento, de novas temporadas e tal. Tem quase nada que a gente descarta, sabe? Pô, isso daqui é muita besteira, não vamos cobrir. Porque a Apple TV Plus é Apple, é a essência da empresa hoje em dia. Não é que seja a essência da empresa, é um business da empresa. É tão importante, se você separar ali o retorno financeiro e tal, quanto qualquer outro produto ou serviço dela. Então, o Mac Magazine é referência em Apple no Brasil, tem que cobrir isso. E eu tô citando esse site porque é um site que cobre o mundo de entretenimento, de séries, de filmes e tudo mais, só que eles passam semanas sem cobrir nada de elenco do Apple TV+. Aí eu fico imaginando, por que cobriram isso? Esse cara que entrou em Morning Show agora, sabe? E aí tem outras 30 matérias que vão sair todas no Mac Magazine, e de repente sai outra lá, sabe? É uma coisa meio inconcebível pra gente, sabe? A gente, além de mim e do Edu, temos 2 editores assistentes hoje em dia, o Luiz Gustavo e o Bruno Cardoso, que a gente não deixa as pautas passarem, sabe? E aí tem outra coisa que mudou completamente, né, nesses 20 anos, que é a velocidade das informações, né? Que era uma coisa que eu não... Se fosse pra hoje escolher, o Mac Magazine acabou, alguém veio, comprou, fiquei milionário, vou criar outro negócio. Eu nunca vou criar de novo algo assim, porque é o que o Edu falou, a gente vira escravo, e essa escravidão foi ficando cada vez pior, porque há 20 anos atrás, você publicar uma matéria sobre uma novidade em um espaço de 1 a 3 dias, tá ótimo. Agora, meu amigo, 5, 10 minutos depois são literalmente a morte para você, porque se o seu concorrente já publicou um negócio e você publica meia hora depois, no mínimo você vai perder alguns trocentos cliques de pessoas que acompanham os 2 veículos, que já viram aquela notícia em um. O artigo dele pode estar infinitamente pior do que o seu, menos completo, com erros, mas se a pessoa já abriu, já pegou a essência daquela notícia, dificilmente ela vai clicar no seu também, e aí morreu. E aí é um equilíbrio que a gente tem que chegar, sabe, de dar a informação certa, com qualidade, sem erros, mas sendo rápido, que é muito complicado, sabe, de gerir isso na equipe. Às vezes a gente já conhece o perfil, né, da equipe, às vezes a gente pega alguma coisa, isso aqui tem que sair rápido, não é pra você, faz você, ou então pega eu, que tenho mais experiência com isso, ou o Edu, ou algum dos editores, pra gente ter uma coisa minimamente completa. Às vezes a gente já publica o artigo com aquele informativo ali, esse artigo está em desenvolvimento, atualiza a página em breve para mais, porque é uma loucura, Esta né? página está em construção. Tipo isso, né? E a gente tem alguns que é tão quente, né? Que a gente literalmente publica 1 ou 2 parágrafos e vai escrevendo a cada 1 ou 2 parágrafos, você salva a matéria pra pessoa ir atualizando e vendo ele construindo, sabe? Eu não publico 1 ou 2 parágrafos e demoro 1 hora pra terminar ela. Você vai salvando em tempo real, sabe? Sim. E era uma coisa inconcebível há 20 anos atrás. Não existia isso, sabe? Você recebia press release das empresas e aí você selecionava assim, na semana que vem eu vou publicar isso na segunda, esse daqui vai na terça, não sei o que, sabe? Mudou demais isso. E a escala mudou dos 2 lados, né? Primeiro a escala da Apple mesmo, assim, né? É o que você falou, mesmo que se você, entre aspas, não goste do Apple Vision Pro ou do Morning Show, saiu a notícia, você tem que publicar, porque esse é o trabalho do site, logo é o seu trabalho, apesar de você ser o seu chefe, né? Então, é uma situação muito doida. E então, o volume só de notícias aumentou, e do outro lado, necessidade de negócio, por exemplo, matérias como criar um grupo privado no WhatsApp, como criar amigos próximos do Instagram. Né? SEO, outro tipo de né? pauta, que é de SEO, e que por mais que... Não é que seja mal visto, não sei, né? Por mais que não seja o core do site, também faz parte da lição de casa de ter o site no ar, né? Então a gente pior que hoje... é chato, a gente reclama, entre aspas, desse tipo de conteúdo, mas assim, alguém vai procurar no Google como criar um grupo privado no WhatsApp e vai achar a matéria do Mac Magazine e vai aprender a fazer porque viu lá. Então é uma parada útil, né? Faz parte do trabalho.
A gente tem hoje o Pedro Henrique, que é o principal responsável. Não é o único, mas ele faz 95% dos posts atemporais, cuida também da nossa área de ofertas. E a gente abraçou isso por recomendação do UOL, que é nosso parceiro já há muitos anos. Eles já trouxeram, há muitos anos atrás, gráficos e informações pra gente do quanto que era importante a gente investir nisso. Porque até então a gente fazia quando dava, tava sem nada, vamos fazer um post aqui de dica, de tutorial e tal. E aí hoje a gente já tem isso, tem uma pessoa que está todos os dias focada em produzir artigos assim, mas a gente foi até onde a gente se sentiu confortável em ir. Então, se você vê, são no máximo 2 ou 3 artigos por dia que saem logo de manhã cedinho, até 8 da manhã, e depois acabou, cara. Depois é notícias, é reviews, é vídeo, é rumor, é tudo menos isso. Os outros sites que abraçaram muito isso, e eu tenho certeza tem um retorno com SEO muito maior do que o nosso, tem sites que literalmente hoje em dia fazem mais SEO do que o resto, sabe? E eles ficam fazendo isso o dia inteiro. Tipo, tem post de SEO saindo meio-dia, 2 da tarde, 4h30, 10 da noite, sabe? Não para. A gente falou, vamos abraçar, vamos, dá um resultado, dá, vale a pena, vale, mas vamos fazer aqui de um jeito que esteja dentro do que a gente acha aceitável, sabe? Não sei até quando vai valer a pena, né? Porque a coisa tá mudando bastante aí, mas por enquanto... Voltando pro lance até que a gente falou antes, né, de tipo, agora tá muito difícil entrar nesse mercado e tal, eu acho que não só por conta disso, mas vocês entraram e vocês pegaram toda aquela fase de tipo, divulgação no Facebook, no Twitter, que ainda vale a pena, tipo, você ter uma página no Facebook, não sei se vocês chegaram a ter, mas, enfim, ainda valia a pena antes deles caparem o algoritmo lá e não entregar mais. A gente tem porque tem um plugin que manda pra lá, mas o retorno não, é hoje em dia não faz mais diferença. A gente tem, sei lá, mais de 200 mil pessoas lá na página e a audiência que vem do Facebook é... Nada. Mas nesses anos todos que vocês tiveram no ar, já tiveram várias paradinhas dessas que tiveram a sua fase onde valia a pena e morreu. E aí eu fico pensando exatamente o que você falou. Quem entra hoje vai pra onde? Tipo, vai fazer vídeo no TikTok pra pessoa acessar o site? Ninguém vai acessar, né? Então eu acho que site mesmo, assim, pra valer... de notícia, principalmente, é difícil você emplacar hoje em dia. Em termos de custo, eu acho que é até mais barato, porque as coisas estão mais baratas hoje em dia. E eu e o Edu, a gente tá ficando velho, né? Então... Não, é literalmente isso, porque a gente não tem conta no TikTok, cara. A gente demorou tanto de abrir os olhos pro TikTok que o @Mac Magazine lá não é nosso. É um cara lá que, tipo, não é aquele... Não, é um músico fez pra nos sacanear. Não sei por que inclusive, nem responde isso, as né? nossas perguntas. Já tentamos o contato com ele e tal. E aí, se a gente já tinha se atrasado com a perda do @, a gente, até hoje, deixou quieto. YouTube, cara, eu demorei muito pra abraçar isso, sabe? E aí, você vê, a gente já tem um canal com uma audiência bacana, né? Estamos chegando em 183 mil assinantes, não é... desprezível, mas o retorno ainda é muito pequeno, sabe? É uma coisa que você tem que ter muita paciência, muita insistência, requer muitos investimentos, né? Tudo que a gente já investiu aqui de câmera, de luz, de microfones, não sei o que, para melhorar a qualidade lá. Fora o conteúdo que é o principal, né? E fora eu ter me descoberto como, nem me considero ainda, mas acabo que sou na prática youtuber, né? Porque eu faço esse negócio 2, 3 vezes por semana, nunca imaginei que seria. Mas isso também demorou. O YouTube, eu comecei realmente... A gente já fazia alguns conteúdos e tal, esporádicos, mas eu e o Edu, a gente virou a chave quando eu vim para Portugal. Ou seja, acabei de fazer anteontem 5 anos aqui. Então foi quando quando eu vim para cá, que eu falei, porra, eu vou ter um escritório lá, que é esse ambiente que eu estou, que eu vou... montar ele para começar a fazer mais vídeos, porque em Salvador eu não tinha escritório, quer dizer, minha filha assumiu ele como quarto dela, era um apartamento pequeno, eu fui chutado para a varanda do meu apartamento lá, então eu trabalhava da varanda. Se vocês procurarem, tem vídeos lá com azulejozinho azul lá no fundo, é a varanda do meu apartamento de lá, só que era muito apertado, eu não tinha nem como deixar um tripé montado com a câmera, cada vez que eu ia gravar eu tinha que
me apertar ali, a luz era complicado, o pé direito era baixo, então eram vídeos muito esporádicos ali, ainda fazendo de um jeito que eu não sabia fazer, né? Eu aprendi muito nesses anos todos. E aí foi só vindo pra cá realmente que eu falei, pô, agora eu vou... Cheguei aqui em Portugal, pouco tempo depois falei, agora a gente vai investir nisso daí, Edu. Vamos publicar no mínimo 2 vídeos por semana. E tá aí. Praticamente sem falha. E tem a ver um pouco com isso, né, cara? Porque assim, foi o que o Rambo falou. Cada hora tem uma coisinha. Você não sabe se essa coisinha vai perdurar ou se é algo passageiro que você precisa investir e se você deve investir. Porque qualquer investimento aqui do nosso lado, mais do que financeiro, o problema maior é tempo, né? É conseguir. Porque se você precisa de tempo... Se o Rafa está gravando 3 vídeos por semana no YouTube, alguma outra coisa ele não está fazendo, porque o tempo não tem como. Então, se ele não está fazendo isso, alguém tem que fazer isso no lugar dele. Então, a gente precisa remanejar a equipe ou a gente, de alguma forma, para conseguir fazer uma coisa. Então, não é o caso do TikTok, que a gente sabe que já é... Né, sabe já o tamanho do negócio. Mas vou dar um exemplo bobo aqui. Como é que era o nome daquela rede social, daquele aplicativo de... sala de voz e tudo que teve. Clubhouse. Aí você fala, nunca lembro o nome. A gente vai abrir uma sala, a gente vai fazer conteúdo ali semanal, mensal, vai, não vai. Não, cara, a gente precisa ser o último a entrar nessas coisas, porque assim, não tem como a gente tentar ser vanguarda em tudo isso, porque não dá para ficar abrindo e fechando porta toda hora, sabe? A gente tem que ir quando a gente tem um mínimo de garantia que esse negócio não necessariamente vai funcionar para a gente, mas que ele já está estabelecido como um canal que vai trazer algum tipo de audiência para a gente, que vale a pena a gente, sabe, investir tempo nisso. Então, toda hora a gente está assim, cara, será que vale a gente fazer isso? Será que vale a gente fazer isso? Porque é isso, são essas mudanças, né? Em 2004 era um textinho que você botava lá um parágrafo, né? Um negócio. Hoje é isso, são redes sociais, é podcast, é vídeo. Cara, é muita coisa. Não, né? Pensa num dia de evento da Apple. Tá eu na live, aí o Breno normalmente me ajuda na live aqui, porque ficam trocentos comentários, superchats que não dava pra passar. Eu fiz um evento recentemente sozinho, que o Breno não pôde participar, e foi uma loucura. Então, a ajuda dele é muito boa. Aí fica o Pedro nas redes sociais, publicando uns resumos, um mini resumo realmente em vários tweets e posts nas redes sociais do que está acontecendo ali em tempo real. O Edu fica comandando uma equipe de 3, 4, 5 pessoas ali para publicar artigos. E, cara, é muita coisa, né? Ainda mais esses eventos pré-gravados da Apple, um ritmo absurdo que a gente não... Eu fico muito tenso, cansado, ansioso e um misto de zonzo nesses eventos, porque o preparativo, né, as preocupações pré-evento, alinhar servidor, ver se está tudo certo, ver quem é da equipe, quem é que vai entrar a tal hora, que vai sair tal hora, quem vai fazer a hora extra, quem não vai, como é que a gente vai dividir aqui a produção dos artigos, o que já dá para deixar semi-pronto do que vazou, sabe? Dá para a gente deixar alguma coisa adiantada aqui que a gente já sabe como é que vai ser? Não dá. E aí, alinhar isso tudo, coordenar com todo mundo, sabe? E depois fazer tudo acontecer, né? Revisar tudo, ver o que faltou, o que não faltou, depois ver o que a Apple não comentou da Keynote, que ainda é merecedor de notícia, o que tem que ser analisado, o que tem que ser comparado. Cara, é uma operação de guerra, sabe? Pra gente. E isso a gente está falando de uma operação de conteúdo, né? De geração de conteúdo. Porque fora isso, você tem uma empresa, né? Para administrar, você tem que fazer comercial. O Rafa falou de servidor. Cara, servidor... Toda hora tem dor de cabeça para resolver, e aí o Rafa tem que estudar isso profundamente para ver, porque foi o que o Rambo falou, antigamente tinha aviso de imagem, né? Esse site tem que trabalhar muito mais, tá pesado. Hoje em dia, né, é serviço para cache, é serviço que pega uma imagem e faz 5 versões da mesma imagem para dispositivos diferentes, com otimizações diferentes. Então, assim, fora tudo isso de conteúdo, você ainda tem que, né, vender comercialmente para isso poder ser o seu sustento. Você tem que otimizar servidor, você tem que gerenciar uma equipe, você tem que... Assim, chega no final mesmo, a gente está, cara, isso aqui já não é mais só um simples blog, já demanda mais da gente, né? A gente tem um fórum que é super movimentado, que tem que administrar, que tem que ter moderação, que a gente tem uma viagem que a gente faz, que o Rambo já participou, que dá o seu trabalho e tal. Então, assim, a gente tenta fazer
o máximo de coisas possíveis que cabem no nosso dia ali, mas que existem, né? Isso que é legal de olhar para trás, que existem porque muito antigamente tinha um sitezinho que dava meia dúzia de notícias ali por semana, sabe? E hoje se transformou nesse pra gente, né, que está interno aqui, a gente olha e fala, caramba, é um ecossistema, né? A gente tem um monte de coisinha, um monte de bolinha aqui que se junta e faz o Mac Magazine ser o que é hoje. Então, é legal olhar para trás e é meio bizarro olhar para frente e ver o que vai ser, né? Porque a gente não faz ideia com essas mudanças que estão vindo aí, como é que vai ser esse negócio, né? E vocês têm saudade de escrever? Assim, não só da época, porque aí nostalgia sempre pega a gente. Todo mundo tem saudade daquela parte gostosa de quando tava começando, etc, né? Mas porque eu, sei lá, deve dar pra ver nos meus textos que eu adoro escrever e adoro textos, seja de um livro, seja de uma série, uma coisa bem escrita, assim, que você vê que debruçou em cada palavra de verdade, né? Aquele cuidado em inglês é o craft, né? O negócio pra deixar bonitinho assim. Então quando eu vejo um texto muito bem escrito, me dá vontade de abrir um negócio e escrever qualquer coisa, pra escrever também, que dá aquela inspiração, assim. Vocês sentem saudade dessa pegada de sentar pra escrever, seja um artigo de opinião, seja... Sim, atualização do iTunes, dane-se, né? Mas de sentar e... foi longe. Porque eu tô lembrando da época aí. que vocês escreviam mais, né? De dia a dia mesmo, assim. Mas dá essa saudade ou não? Eu não abandonei totalmente, né? Como o Edu falou, às vezes a gente tem que pegar alguma pauta quente e tal, alguma coisa do dia a dia. Eu ainda escrevo alguns reviews, e aí são artigos mais elaborados, grandes e tal. Review de iPhone normalmente sou eu que faço e tal, todo ano. Até tinha que fazer o do Vision, né? Mas... desanimei. Então não abandonei totalmente, sabe? E o ritmo, como o Edu tava resumindo aí, é tão grande que essa vontade não existe, cara. E assim, eu já fiz muito, sabe? Eu tenho, acho que no banco de dados, se não me engano, são 30 mil artigos meus, cara. Nossa. Claro, tem nesses 30 mil tem o post que sai lá no domingo dos artigos mais lidos da semana. Tem a atualização do iTunes aí, tipo. Tem algumas coisas que estão atreladas ao meu nome. O post do Hoje podcast. Hoje em dia seria IA, né? Quando sai um podcast novo, tá lá assinado pelo Rafa. Isso aí conta nesses 30 mil. Mas, pô, tem 30 mil, tem muita coisa que fui eu, né? Escrevendo ali coisas que então... No mínimo uns 20 mil, vai. Que foi você que... Conteúdo novo, né? Então tá bom já. Tá bom, da minha tá parte. Bom. Não sei o Edu. Não, hoje, quando eu penso em escrever, não é mais o que o Marcos falou, de sentar com calma, fazer um texto opinativo e tudo. Normalmente, quando a gente tem que escrever, é alguma coisa mais urgente, mais que ninguém pode fazer, só a gente pode fazer naquele momento, e aí vem atrelado a esse peso de tem que fazer rápido, tem que não sei o quê, tem que, tipo... Então... Normalmente, quando tem que escrever, não é algo tão prazeroso quanto sentar e, quero falar sobre isso que está aqui me pegando na cabeça, que eu quero botar para fora de alguma forma e tal. Normalmente não é isso. Acho que esse tipo de prazer a gente não tem mais, porque até o review, por exemplo, do iPhone, que o Rafa comentou, a coisa é tão... o dia a dia vai empurrando isso tão para um certo momento que você tem que fazer, que ele também vem com uma certa pressão de isso precisa ser feito, sabe? Agora, do timing, porque vai lançar no Brasil e tudo mais, então não é mais aquilo que você pode sentar e relaxar e falar, agora eu vou pensar aqui sobre isso e vou dedicar um tempo maior aqui para fazer um texto legal e amarradinho e bonitinho e tal. Então as outras coisas acabam sufocando. Mas eu curtia. Essa época de iPhone, essas épocas, né, de tipo lançamento de iOS, lançamento de iPhone, aí, um cara lá no Texas deixou o iPhone cair de cabeça pra baixo e ele virou um iPhone dobrável, você sabe? Sempre tem umas notícias malucas que surgem do nada, assim, nessas épocas, então você ainda tem que aliar tudo isso com vídeo, com review, com podcast, com coisa, é muita coisa mesmo, mas eu sei que daqui a pouco vocês têm que ir embora. Eu não vou deixar vocês irem embora sem contar alguma história interessante, curiosa, divertida. Porque nesses anos todos de Mac Magazine já deve ter rolado, sei lá, alguma treta, alguma fonte que vocês obtiveram uma informação lá em primeira mão, ou alguma casa que vocês invadiram, não sei. Essa daí é uma coisa muito específica, não sei porque você citou isso daí. Não sei, pode acontecer, né? É o tipo de coisa que acontece quando você tem um blog.
Essa da casa é boa, mas a última vez que a gente acho que deu uma raiva forte na Apple foi a gente publicou fotos e todo o esquema do escritório que a Apple estava construindo lá no Itaim Bibi, que é ainda hoje a sede da Apple, né, em São Paulo. A gente conseguiu todo o projeto lá de como seria o escritório e tal, a gente divulgou aquilo ali em detalhes. E, cara, eu ainda morava em Salvador, tava almoçando sozinho numa cantina, e aí recebi um telefonema muito desaforado, cara, de um advogado lá representando a Apple. Perguntou se eu era quem ele achava que eu era, que não sei o quê, e falou, você tira isso imediatamente do ar, você tá fudido, sabe? E aí... E você tirou? Tirei, não fiz O Rafa como ele engoliu um polpetone em 2 minutos, me ligou desabafando. Eu não fiz como ele queria, sabe? Eu terminei, respirei. Se eu estivesse na frente do computador na hora, provavelmente ia tremer as bases, talvez teria feito do jeito que ele queria. Ele queria que eu apagasse tudo, né? Como se não existisse. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei, não vou apagar. Eu vou editar o texto, vou tirar todas as imagens que eles não querem que eu divulgue e vou colocar imagem removida a pedido da Apple Brasil Limitada, não sei o que, sabe? Deixei bem claro que a gente foi acionado pela empresa. É possível que esse post ainda esteja no ar, eu acredito. Tá no ar, eu achei. Se você deixar, vai estar na descrição também. Não tem essa indicação lá, imagem removida, não sei o que? Tem só, por pedido da Apple, removemos os renders 3D antes publicados nesse artigo. Pois e no título tá atualizado, renders 3D removidos. É bem complicado esse lance assim de tipo, chegou um negócio aqui, a gente publica, não publica. E hoje em dia o que a galera faz muito é tipo, entregaram aqui imagens do, sei lá, planta do escritório, whatever. Aí a pessoa vai lá e descreve o que viu, em vez de postar a imagem propriamente dita, né? Talvez se fosse hoje em dia você faria isso, né? Eu não sei se eu faria. Se eu tivesse autorização para publicar, e eu tive na época, né? Não foi a pessoa que me mandou, né, que pediu tirar. Não, você não devia ter publicado. Nunca fiz isso. A gente publica. A gente já fez isso que você falou, exatamente isso, né? Já descrevemos coisas. E teve outras que a gente perguntou: podemos publicar isso? Tem algum problema? Tem alguma coisa que pode te indicar? Não, pode publicar, isso daí é tranquilo, não sei o quê. Então, com autorização da fonte, a gente publica direto. Mas é comum hoje em dia fazer isso, justamente devido a esses vazamentos, esses leaks todos. Às vezes tem algumas marcas d'água, algumas identificações que são... Só quem colocou sabe onde está, né? E aí a pessoa pode correr um grande risco, e aí para não correr esse risco, pedem para você não publicar a imagem e tal, para descrever o que você viu, que aí fica mais difícil de chegar à fonte. Mas o fato de a gente não ter uma relação com a Apple já há muitos anos nos deixa... Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu não gostaria de ter uma boa relação com a Apple, sabe? Mas não ter uma relação boa também nos deixa muito mais livres, sabe? Para falar e fazer o que a gente quiser, o que a gente acha certo fazer, sem dever, sabe? Favores ou... É fato que a Apple é uma empresa hipercontroladora, sabe? Não tem uma empresa tech mais controladora do que a Apple. E para você ter uma relação com ela, você tem que seguir uma cartilhazinha lá que a gente... Talvez, justamente por já estar calejados há tanto tempo, a gente não estaria disposto a seguir hoje em dia, sabe? Então... Agora, por que você acha que rola isso? Porque, assim, a gente vê outros sites da gringa, né? Porque no Brasil, efetivamente, tem o Mac Magazine de blog, assim, estilo 9 to 5 Mac, Mac Rumors e tal. E, por exemplo, o Mark Gurman é da Bloomberg, né? Daí também é difícil comparar, mas, tipo, ele é convidado pros eventos da Apple, ele vaza literalmente tudo, tipo, o evento da WWDC, ele viu o vídeo antes, né? Ele viu o vídeo antes porque ele sabia tudo. Agora, sei lá, 9 to 5 Mac, eles têm uma relação ok com a Apple, mas, né, é o 9 to 5 Mac, eles vazam um monte de coisa e tal. Mas essa boa relação... dentro de um certo limite que o 9 to 5 Mac e o Mac Rumors tem também hoje em dia com a Apple, é uma coisa mais recente, sabe? Eles conseguiram reconstruir alguma coisa lá e a gente tentou também, sabe? Mas a pessoa com quem a gente fala no Brasil é diferente da pessoa com quem eles falam lá fora. E essa pessoa com quem a gente fala no Brasil não estava disposta a conversar de novo com a gente, sabe? Tentamos já algumas vezes.
Já tem alguns anos já isso, que a gente desistiu. Então, por algum motivo, não funcionou, sabe? E essa pessoa, ela não participou de nada da nossa história que justifique a gente estar, como eu já falei, numa suposta lista negra, né? A Apple nunca vai admitir isso, mas devido a histórias de invasões de casas e tudo mais, a gente entrou numa lista negra, que é pré a entrada dessa pessoa na Apple, né? Isso já é de antes, então provavelmente ela foi brifada e tal, e a gente já estava numa lista negra X, e a gente tentou resolver isso, né, de N formas, e não conseguiu, já... Assim, a gente nunca exigiu da relação que a gente fosse paparicado, sabe? Que a Apple, sei lá, nos mandasse para eventos em classe executiva ou nos desse produtos, não era nada disso. A gente tentava o mínimo do mínimo. A gente já chegou... Eu já estive em São Francisco, pessoalmente, custeado pelo Mac Magazine, por patrocinador nosso, e tentei uma credencial para entrar numa keynote no Yerba Buena Center, lá for the Arts, na época dos primórdios. E nem isso a gente conseguiu, sabe? Eu não tava pedindo avião, não tava pedindo hospedagem, tava tudo custeado. Eu tava só querendo fazer o meu trabalho, sabe? E estava em São Francisco e fiz uma cobertura de São Francisco do hotel, porque não consegui entrar no evento, sabe? Então isso seria uma diferença de Brasil para Estados Unidos. Eu acho que sim, cara. Eu não sei qual foi o caminho lá, por que reconsideraram isso, sabe? É fato que esses sites não têm a mesma relação de nomes mais bem quistos, né? Tem tiers diferentes ali de relações, fato, mas esses sites que são equivalentes a gente fora do Brasil, eles conseguiram já. Eles têm algumas... O 9to5 Mac direto recebe declaração exclusiva, assim, de porta-voz da Apple, sobre algum posicionamento de alguma coisa, sabe? Coisa impensável. É porque o The Verge não posta mais nada em background, né? Daí sobrou o 9to5 Mac e aí o The Verge vai lá e faz lavagem de citação. Né? O Matthew Panzarino saiu do TechCrunch, a Apple não tem mais o porta-voz do apocalipse dele, né? Pra soltar de sexta-feira, cancelou o AirPower. Aí sobrou. Recall de alguma coisa, né? Acho que o TechCrunch era o veículo que mais dava notícia de recall na sexta-feira à noite. Exato. Sim, né? Quando cancelou o AirPower também foi lá. Exato, Mas já sei, vocês têm que fazer o seguinte, vocês acham um iPhone roubado num bar, noticiam isso, esperam 10 anos, a Apple volta a chamar vocês. Esse foi o único caso claramente banido, sabe? Foi, tipo, não tinha como você negar que o Gizmodo foi banido, realmente, né? De qualquer coisa relacionada à Apple. Mas ali virou público, isso, né? Voltou, então eles foram citados em telão, sei lá, uns 10 anos depois, lá no telão, e aí voltaram, fica tudo bem. Ali foi público, até porque os executivos já mudaram muito, né? A chefe de comunicação da Apple, nessa época, eu acho que a gente já está na terceira ou na quarta pessoa depois dela, né? Ela já faleceu, inclusive, recentemente. Depois, Kate Cotton, depois foi uma outra mulher, se não me engano. Depois foi um cara e agora já está no quarto, sabe? Aliás, então, assim, vale notar que já tivemos boa relação com a Apple. Essa pessoa já tive relação legal, muito boa. Não vou citar nomes aqui, mas já funcionou muito bem, sabe? Ali no começo. Foi depois de certos episódios, realmente, que mudou completamente. E aí já tem muitos anos que tá como tá, realmente. Essa relação é aquela relação, né, porque talvez nem todo mundo entenda o que a gente quer dizer com isso, mas é tipo aquela relação de relações públicas, né, de tipo, você mandar um e-mail, a pessoa responder, você vai ter um evento da Apple e você vai estar por lá, tipo, não tá pedindo passagem, nada, a pessoa, tá bom, tá aqui a tua credencial, ou, vai ter um briefing, né, teve um briefing essa semana, meia hora antes de lançar o beta do iOS 18.1, teve um briefing. E aí é esse tipo de coisa, né? Chama lá pro briefing, né? A gente é capaz de segurar um embargo. Lógico. Isso daí é tranquilaço. A gente faz isso com todas as empresas de tech, menos com a Apple. Todas. Sim. É porque para quem não trabalha nesse mundo, não entende muito bem, como o Ron falou, né? O que é essa relação com a empresa. E é isso, é você receber algumas informações que a empresa vai lançar daqui a um tempo e já se preparar para dar essa informação de uma forma mais embasada, já deixar isso preparado para você não ser pego de surpresa. Enfim, tem muitas vertentes aí, mas é o famoso ganha-ganha, né? O veículo ganha porque tem tempo
preparar o material e deixar tudo pronto e a empresa ganha porque vai ter aquela cobertura bem feita, né? Daquele lançamento, daquela comunicação e a precisa gente ser tem que feita. levantar os braços pro céu, que a gente realmente não depende dessa relação para fazer o nosso trabalho. Seria melhor em alguns aspectos, tanto para nós quanto para a Apple, seria melhor. Sim. Mas a gente não recebe um produto para review com embargo, né? Com 1 ou 2 semanas de antecedência, mas no lançamento a gente tá lá, a gente compra e faz, sem amarra nenhuma, sabe? Então isso, Sim. pelo menos, não é um impeditivo, né? E a gente, como eu falei, a gente fica muito livre para fazer da melhor forma que a gente quiser, sabe? Para fazer ou para não fazer, para fazer do jeito X, do jeito Y, então ainda bem que funciona, né? Que não nos prejudica, mas também não nos beneficia. Agora, pra finalizar, conta a versão de 1 minuto do negócio da casa lá, porque um monte de gente ouviu e não entendeu nada, né? Cara, Essa eu vou me calar aqui porque eu não participei desse episódio, entendeu? Só pra... Eu tenho uma relação não grata por tabela, então eu vou ficar quietinho aqui. Só pra vocês terem uma ideia de que época que a gente tá falando, o Breno que tava comigo, ele tinha um Nextel nessa época. Nossa. E era a forma como ele estava se comunicando com a esposa dele no Brasil, e ela estava na internet. A gente não tinha internet na rua, né? Pra ficar consultando coisas. Ela era estava Chloe, em casa, né? Schematics, Chloe. E aí ela nos dava informações e a gente tava com o carro alugado, aí o Breno, era uma das primeiras vezes que a gente tava lá no Vale do Silício, e a gente um belo dia acordou e falou, vamos fazer o nosso tour Apple maníaco aqui, né? E aí fomos na garagem, onde a Apple foi criada, né, entre aspas ali, o Wozniak já trouxe controvérsia em relação a isso, né? Mas a garagem lá em Los Altos, que a gente passa com a galera do MM Tour. Fomos na iogurteria que o Steve Jobs frequentava em Palo Alto, que faliu, infelizmente. Já foi também ponto no nosso MM Tour, que era o Fright Yogurt. Que pena adorava. que faliu. Tá fechada. Queria ir lá esse ano. Foi na pandemia. Ela fechou. E fomos essa daí foi bem difícil de achar. A gente passou na frente da casa onde o Jobs vivia. Ele estava vivo, né? Vale lembrar. Isso daí era 2006, alguma coisa assim, 2006, 2007. O Jobs estava vivo. A gente foi... a Aninha falando com o Breno pelo Nextel, ela não tinha... Hoje em dia, se você bota o endereço do Steve Jobs no Google, na hora ele fala lá, não sei, acho que é 2101 Waverly Street, alguma coisa assim. Na época, você não sabia exatamente qual era o endereço. Você chegava perto, sabe? E, cara, a gente foi ali na região ali de Palo Alto, eu quero ver a casa dele, não sei o quê. E eu lembro claramente a gente parando com o carro, tinha um senhor passeando com um cachorro. A gente estava a 50 metros da casa dele. Era dobrar uma esquina assim, atrás de umas árvores assim, era a casa do cara. E eu parei esse senhor porque a gente não estava achando. E perguntei, poxa, na maior ingenuidade, né? Eu tinha 20 anos de idade, sei lá quanto tinha. Onde que é a casa do Steve Jobs? E o cara, ele claramente morava ali, né? Naquele quarteirão, tava passando um Ele era vizinho do Jobs ali. Ele era vizinho. E ele na hora falou, não sei. E era o protecionismo, sabe? A vizinhança ali que naquela época não tinha essa coisa como eu falei, não era fácil você saber o endereço certinho e tal. A gente tava ali vasculhando, tentando descobrir. E aí depois da gente indo e vindo e tal, via a casa, a Mercedes estava parada na frente, a Mercedes sem placa, na hora. E aí eu percebi que, porra, eu tava aqui, sabe? E o cara negou, sabe, me ajudar. Me chamou muito a atenção isso na época, do quanto que eles se ajudam, sabe? Se protegem em termos de privacidade. E mas do quanto vocês estavam errados, né? Eu tô do lado do senhor com cachorro. Lógico. Não satisfeitos de estar lá na frente, eu desci do carro, eu e o Breno, a gente foi assim na porta pra ver se ele aparecia lá pra dar um oi, sabe? E veio uma mulher falar com a gente. Que depois eu descobri que era uma brasileira que trabalhava lá como governanta na casa dele. E aí ela veio meio com cara fechada, assim, a gente não tinha nenhuma má intenção, sabe? 2 moleques fãs do Jobs e da Apple. Ela falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, não, tô aqui, sou fã, não sei o quê. E ela, vai embora, não tá certo, não sei o quê, isso aqui não vai dar bom. Vai embora, não fica aqui. A gente perguntou alguma coisa, não, ele tá aí, não sei o que, ela não posso falar, tal, e pronto.
Ela já ficou puta ali, sabe? Mas nessa hora já tinha... Com certeza, o meu Face ID já estava pronto. 360 graus do meu corpo já tinha sido registrado naquele dia ali. Na frente da casa do Jobs, onde ele morava. Esse daí foi um dos episódios. E no mesmo dia, a gente ainda foi para outra jornada, que era conhecer a Jacqueline House. Quem quiser, bota aí no Google, que era a mansão que o Jobs morava no meio do nada, na década de 80, que seria, não fosse a morte dele, demolida e reconstruída para ser o novo lar da família Jobs. E era uma mansão que estava abandonada já há muitos anos. Foi muito difícil a gente achar o local, porque era realmente no meio do nada. Mas a gente achou, eu e o Breno, e entramos. Mas Simples assim. Vocês sabiam que estava abandonada, né? Não, abandonada. E não entrei na casa. Mas não tinha sabe? Plaquinha de no trespassing? Talvez, mas eu não falava muito bem. O Rafael não sabia ler inglês nessa época. Não. Aí. Não, mas a gente não entrou na casa em si, sabe? A gente entrou no jardim, viu a piscina lá toda sujona, tal, tiramos fotos. Não sei aí viram se 8 Rottweilers, aí foi a hora que eles foram embora. É capaz que esteja no ar, essas fotos. Mas aí foi isso. Aí não tinha ninguém. A gente entrou, tirou fotos e tal, saiu, não entramos na casa nem nada. Mas depois eu, na minha ingenuidade, de quem também bateu lá na casa do Jobs, no dia seguinte eu tava fazendo um baita post sobre a nossa aventura, sobre todos esses pontos, sabe? Com fotos da gente literalmente invadindo a casa, sabe? Não basta fazer Não esperou nem sair dos Estados Unidos. Não esperei. Era papo da gente ficar lá fazendo trabalho comunitário, sabe? Por muito pouco. Ou ganhar um belo de um... Né, de ter o visto negado, né, por alguns anos depois disso, mas não rolou. Não rolou nada. Poderia ter sido Chega pior. na porta do avião e tem um policial lá, Mr. Fishman. Imagina. Mas deu tudo certo.